TV passa no seu smartphone. Olá você, tudo de bom? Estamos chegando para mais uma de nossas edições. Para você que está junto com a gente, está aqui, ó. Sabe Caxias by Bitcoin, iniciando para você com mais uma programação. Hoje é dia 19 de agosto, gente. Estamos chegando já a 20 dias, né? 20 dias dentro do mês de agosto. Estamos indo para o fechamento da segunda parte, né? Dividindo o mês em 3 partes. Estamos concluindo então aí, né? A segunda parte, ou concluindo mais uma etapa dentro dessa desmembração, né? Em 3 períodos de 10 dias, estamos concluindo mais um trecho aí. Então faltarão a partir de amanhã 10 dias, né? Talvez 11 para poder fechar o mês de agosto. Estamos fechando um ciclo, fechando uma etapa. Agosto tem 31 dias, depois nós vamos ao mês de setembro. Vem aí já mês de setembro, inclusive já foi firmado que foi cancelado o desfile, foi cogitado a possibilidade de até existir, né, desfile cênico da Independência, não vai ter esse ano, não vai ter também festas relacionadas à Semana Farroupilha, o tradicionalismo, o Orgulho Gaúcho dentro do mês de setembro, mas aí já estamos bem perto, né? Quem diria, mês de setembro, gente, mês de setembro, muito próximos. Vamos atualizando novamente as questões climáticas, é muito importante destacar, 12 graus a temperatura, estamos em queda livre, né? A temperatura está declinando. Nós vamos chegar a essa média de 12, 10 graus e assim vamos indo até próximo horário às 16 horas. Depois as temperaturas declinarão forte. Inclusive, durante a madrugada, aventa-se a possibilidade, né? Ou traz as informações dos números de temperaturas já negativas na transição. Nós vamos estar com temperaturas abaixo da casa dos 5, né? As temperaturas vão ficar muito, muito baixas na quinta-feira. Nós vamos ter temperaturas que vão oscilando até a máxima de 9 horas durante o dia, mas o frio, né? O eixo polar, a parte mais fria, será na transição de quinta para sexta-feira. Aí sim diz que as temperaturas cairão para temperaturas negativas, é o que aponta por enquanto. Sábado, temperaturas de 3 graus, as máximas chegando perto da casa dos 15, então vai ser um dia bastante frio. Eu acredito, né, que nós vamos ter que experienciar isso com os números para entender como é que vai ser o grau de umidade. Mas vejo já um desenho, pelo menos até então, de uma geada fortíssima, né? A possibilidade de neve vai diminuindo. Há números que projetam e trazem a projeção, mas os números vão diminuindo quanto a esta possibilidade dessa chuva congelada, dessa neve, vai diminuindo esses números, mas ainda permanecem muito fortes para altas altitudes, pontos mais elevados da região serrana, que ficam concentrados já mais a Serra Catarinense, no qual tem cidades que ficam a mais de 1.000 e tantos metros de altitude, né? Caxias do Sul está a mais ou menos 900 metros em altitude. Lá tem cidades mais altas, né? Cidades que estão aí a mais de 1.000 e tantos metros. Lá sim está sendo cogitado, então a possibilidade ainda dessas precipitações de neve. É mês de agosto, quando todos nós achávamos que o inverno tinha partido com aquelas temperaturas de 26 graus, eis que chega, né, novamente essa onda, esse eixo, né, essa onda de frio muito intensa, muito forte. Segundo alguns analistas, é o denominado já o histórico frio do ano de 2020, né, colocando ele como um evento único dentro do ano, como um mais pontiagudo e colocando ele como um índice histórico. Vamos esperar os dias passar para realmente ver se vai ser cravejado na história como um dos eventos climáticos mais significativos do ano de 2020. Deixa eu fazer um cumprimento já a ele, né, Miguel Brambila, que está junto com a gente. Miguel Brambila ontem, né, agora confessionando a nossa audiência, né, fazendo essa confissão, estava de chinelos de pano para poder fazer o aquecimento dos seus pés, né, estava claro, de cima para baixo com o incremento social, com o qual ele sempre anda bem alinhado, bem vestido, mas com um chinelinho de dedo bem colocado nos pés, um chinelinho de pano para manter os pés aquecidos. Essa é a tônica. E também, né, Miguel, uma belíssima tônica para quem tem um fogãozinho a lenha, que vai fazer toda a diferença nesses dias. Bom dia, meu amigo. Que bom poder estar junto com você. Bom dia, Edir Soares. Bom dia a todos.
Olha, Edinho, depois de 150 programas, quase você se demonstra ser um homem quase não confiável. Isso foi feito em segredo de justiça. Se revelando agora, depois. É um Ai, mito. é. Ninguém sabe, eu não vou confessar se eu estou de bermuda e casacão ou não. De cuecão e casacão, Edinho. Bom dia a todos, meu Meu caro querido. irmão. Que bom ver esse belíssimo humor logo nesse amanhecer. Miguel, é isso que nós estamos precisando, né? Eu estava hoje pela manhã fazendo uma abertura, hoje dentro do Bitcoin Bom Dia, e falando para a nossa audiência que nós não devemos esquecer que nós somos os alicerciadores do novo futuro, né? Nós estamos deixando os alicerces para a base da nova sociedade. E nós temos esse legado, essa missão de deixar esses alicerces bem colocados, porque essa juventude que está vindo, essa moçada que está vindo atrás aí, vai ter que receber alicerces bem estruturados. E nós temos o dever de passar para eles a missão de entender o que é preservar e ser edificadores, né, e preservadores, para podermos construir um novo futuro. Porque agora com esse vírus, esse ato viral, essas sensações, as coisas estão mudando de lugar, as coisas estão mudando de posicionamento, as coisas estão girando-se em oportunidades para muitas pessoas, e isso é um momento que nós temos que estar muito abertos para tudo isso. Nós estamos num período que, por muitos anos, talvez fosse aguardado. É um período que vai sair de coisas das mãos de algumas pessoas, vão para a mão de outras pessoas. Nós vamos ter, então, mudanças, né? Vai ter uma redistribuição. É como se o baralho fosse totalmente recolhido após o final de um jogo, fosse reembaralhado e as cartas fossem redistribuídas. Então, muda tudo. Então, tem oportunidades para muitas pessoas. Então, é isso que nós temos que fazer, as pessoas entenderem e respirar essas oportunidades, não enxergar finais de túneis, portas que se fecham, mas pelo contrário, entender que nós temos agora escolhas, novos caminhos, e está na mão de cada um de nós passar isso e deixar esses alicerces bem embasados, porque vem um novo futuro aí, né, Miguel? Sim, Edinho, eu sou um criacionista da questão do futuro. Acredito que nós criamos o nosso próprio futuro, não é? A mente humana, ela é um dínamo de energias, as somas das nossas decisões, as escolhas que fazemos. Mas dentro desse ponto de vista filosófico existem muitas questões que também precisam ser estudadas com mais afinco. Por exemplo, porque uma criança, né, de 6 anos de idade é abusada, porque ela é engravida com 10 anos de idade, onde está Deus em tudo isso? Então há muitas questões que ainda a humanidade não entendeu e que terá que entender, que nós não estamos subordinados a um universo caótico. Não sou adepto da teoria de que o caos cria a ordem, não. Não é possível, diante de uma lei de causa e efeito, e a física já comprova isso, que todo o efeito tem que ter uma causa, e um efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. Não é possível que nós sejamos frutos do acaso, obras do acaso. E o cristão sabe disso, está na Bíblia, está nos evangelhos, que até os fios de cabelo de nossas cabeças estão contados pela administração universal, pelo Deus, Criador do universo. Então, não devemos nos abandonar à sorte em momentos como esse. E mesmo os ateus, com as dúvidas e os conflitos que têm, estão percebendo as mudanças de paradigma que estão acontecendo neste momento. Por exemplo, na questão da volta às aulas, como nós temos comentado, que é o tema do momento, e as gerações futuras, e a festa dos aloprados, os temas do programa de ontem, não é? Veja bem, que se ficássemos nas mãos dessas pessoas que não respeitam os grupos de risco, os idosos, as pandemias, teríamos uma sociedade negativista bem próxima do nazifascismo, indo na direção do mal. O filósofo Nietzsche, no início do século XIX, fim do século XVIII, pregava que Deus havia morrido, né? Assim falou Zaratustra, dizendo que a humanidade matou Deus, como se Deus fosse criado por uma necessidade humana de acreditar em algo superior a si mesmo. E não é. Mesmo que você não acredite no movimento do Sol, ele está lá. Mesmo que você não acredite que a Terra é redonda e você seja um terraplanista, você acaba se tornando um obscuro. E é justamente por isso, Edinho, que trouxe para nós hoje no programa
uma colaboração filosófica do escritor Leandro Carnal, gaúcho de São Leopoldo. Tem uma matériazinha interessante, um trecho de uma palestra dele, para que nós conversemos em seguida com relação ao superficialismo das opiniões. Não é? Nós vivemos momentos muito bons de tecnologia, de avanço da sociedade em sentido de dar oportunidade para mais gente, mesmo que ainda muito lentamente, de acesso. As pessoas não estão sabendo usar este acesso. E, como tu disseste muito bem, nós temos a responsabilidade de levar às novas gerações pelo menos um pouco da pedagogia positiva de dias melhores. O que está acontecendo, e aí nós vamos ver a matéria, que eu acho muito isso também, nesses tempos de vaidade extrema, em contraste com a miséria extrema, que o superficialismo das opiniões leva as pessoas a terem opiniões sobre tudo, né? Mas nenhuma delas embasada em conhecimentos mais profundos, ou seja, há um emburrecimento geral da humanidade devido a esta vaidade. Mas vamos ouvir aí este trecho, não sei se já está aí. Agora. Em seguida falamos. Então, tá, Leandro Carnal, muita gente conhece ele, e vale a pena escutar, né? Tem reflexões interessantes sobre isso. Vamos lá, Edinho. O individualismo é a nossa marca notável, uma das marcas mais extraordinárias deste mundo, porém, ao mesmo tempo, contraditoriamente, a experiência individual clássica, ela está deixando de existir, como nesse quadro Caspar Friedrich, romântico do século XIX, que pinta um homem subindo a uma montanha para ver a paisagem com neblina. Este é um homem do século XIX, esse é um homem romântico, é um homem do XIX. Este homem não é contemporâneo. Um homem contemporâneo estaria fazendo o quê? Fotografando, tirando um selfie, eu e a montanha, né? Hashtag cheguei, eu subi. Então, ele estaria publicando já, editando e mandando mensagens e avaliando a sua viagem pela quantidade de curtidas que ele recebesse. Este é um homem estranho que sobe, observa e guarda para si aquilo que vê. Eu fiz 2 experiências recentes de fazer viagem internacional, não levando nenhuma máquina fotográfica e não utilizando a fotografia do celular. A meu favor, ou para diminuir, parece que isso é épico, eu já tinha ido a esses lugares várias vezes. Mas é uma experiência completamente distinta. Eu não fotografo mais, eu apenas vejo. E eu comecei a viver. As pessoas são fixadas na intermediação eletrônica, chamadas redes sociais e assim por diante. As pessoas vivem através da imagem que elas transmitem. Eu não estou entrando naquela discussão que, quando eu era jovem, um autor da minha geração, Erich Fromm, dizia bastante, ter ou ser, publicar ou existir. Não. Não é mais superficial quem publica mais fotos ou menos. Apenas talvez tenha mais tempo e seja mais carente. Mas a grande diferença está em que eu suponho que isto seja viver. Precisamos de ação que supere este mito, que qual Freud trabalhou o conceito de narciso, de alguém que apenas se olhe. Talvez seja esse o pior elemento para se poder trabalhar, administrar, gerenciar pessoas, o narciso. Vaidade é miticamente o primeiro pecado. Vaidade é o pecado de Lúcifer. Vaidade é o defeito original da humanidade. Vaidade é uma das coisas mais importantes para a gente analisar. Quem domina seu narciso tem uma vantagem gigantesca sobre as outras pessoas. Quem escuta tem vantagem sobre quem fala. Diz o meu falecido colega Rubem Alves que depois de séculos de oratória, está na hora da arte da escutatória, que as pessoas comecem a escutar. Lanço sempre essa ideia de que em família ou numa reunião, escutar lhe dá uma vantagem muito grande. Vamos pegar um exemplo contemporâneo. Kim Kardashian, que está bem, como vocês podem ver, está bem, muito esforço, muito peito de frango, muito elemento químico, ela está bem, ela está muito bem. Não há nenhuma crítica ao estado dela, pelo contrário. Kim Kardashian passou alguns dias no México no início do mês de setembro. E segundo ela mesma postou,
bateu 6.000 selfies durante esse período. 6.000 selfies em 4 dias. Significa que, tirando algumas horas de sono, porque durante as refeições e as outras ocasiões ela ficava batendo selfie, tirando algumas horas de sono, essa mulher se dedicou a não ver nada, apenas a ver-se e a publicar. É preciso que vocês imaginem que, do ponto de vista psicanalítico, quem publica muita foto, faz muita foto, insiste em muita imagem, provavelmente deseja que ninguém veja nada. Quando eu falo muito, eu desejo que ninguém me escute. Quando eu grito, eu desejo que ninguém me ouça. Quando eu faço muita foto, eu estou assumindo que eu não estou vendo nada e não quero que as pessoas vejam, de fato, o profundo, imenso vazio, dor e solidão que eu me encontro. Vejam como minha vida é fascinante, que lugares que eu estou visitando. Olha eu batendo foto com gente famosa, olha essa comida. E vejam isso sempre acompanhado do símbolo do potássio, kkkk. Sempre, permanentemente. Ou do meu estado natal, RS. O perfeito oposto ao Rio Grande do Norte, que é o Rio Grande do Sul. Kim Kardashian faz parte, não ela sozinha, mas de todos nós, que estamos prestando tanta atenção nas imagens que não estamos vendo mais nada. Nesse ano, mais uma vez, um juiz bloqueou o WhatsApp e obrigou no Brasil inteiro famílias a conversarem uns com os outros. Houve casos de filhos que foram obrigados a trocar palavra com a própria mãe durante o jantar, gente. Chegamos ao ponto de casais conversando um com o outro. Foi um caos nacional, mas passou, já estamos livres desse problema. Tirar uma foto de si num momento que eu considere relevante é algo interessante, eu faço muito isso. Tirar uma foto para que os outros vejam é sinal de que meu narciso precisa do esforço alheio, ele precisa que o outro diga se minha vida vale a pena. Quando eu estou mostrando minha família e minhas viagens, eu preciso que o outro diga, porque eu não tenho mais noção se a minha vida vale a pena. Eu preciso registrar todos os momentos. Aqui é a corrida de touros em São Firmino, no qual essa prática histórica, um pouco duvidosa, de correr de touros pelas ruas do norte da Espanha, ela provoca acidentes, porque as pessoas agora têm que correr e fotografar. E o touro, ele é bastante resistente àquele momento de parar e sorrir para a foto. Eu não tenho notícias do resultado final da foto. Sei apenas que o celular se salvou, né? Porque há a foto. Essa foto no alto do prédio mais alto de Dubai, cometendo essa ilegalidade e essa temeridade. Mas significa uma coisa importante que eu queria ressaltar. Quando eu subo no prédio mais alto do mundo, em Dubai, que tem quase 1 quilômetro de altura, e ao invés de olhar a paisagem que perde de vista no deserto, onde eu estive 2 vezes esse ano, e bato uma foto apenas olhando para mim e para a rede, eu perco a capacidade de ver o mundo ao redor. E perco a capacidade do momento. E passo a achar que o importante é isso. Tendo o Rio de Janeiro aos meus pés, uma das mais belas paisagens deste país, dentro de uma imagem bonita de Art Deco, inaugurada em 31, que é o Cristo Redentor, eu coloco o meu rosto na frente de tudo isso. Estou aqui, kkkk. Né? Hashtag subir no Cristo, né? Alguma coisa assim. O futuro considerará isso uma doença muito grave, típica do início do século XXI. Como foi a tuberculose no 19 ou a peste negra no 14. O selfie. Será considerado uma doença específica da nossa era e que pouca gente se dava conta de que esse mundo virtual está provocando uma coisa. E lembrem, ferramentas são neutras. Um martelo é uma ferramenta poderosa para bater um prego ou é um instrumento de homicídio. O martelo é neutro. Pode ser bom e pode ser ruim. A internet é uma poderosa, boa e positiva ferramenta. Eu que fiz minha dissertação de mestrado em máquina de escrever,
calculando a margem direita. Eu considero o computador uma maravilha. Eu que tinha que corrigir erros com liquid paper e errorex. Eu que tenho esse mantra SDFG, C cedilha LK, JH na cabeça. Eu que fiz provas com mimeógrafo. Eu que dei anos de aulas com retroprojetor. Considero o PowerPoint uma maravilha. Mais prático, mais rápido, mais dinâmico. A técnica é boa. São as pessoas atrás da técnica que tornam ela problemática. Um automóvel é muito bom. São as pessoas que dirigem que o tornam um instrumento de morte. Então aqui não vai nenhuma crítica à internet, mas à humanidade que a utiliza. Não vai nenhuma crítica a computadores. Não vai nenhuma crítica à vida digital, desde que eu entenda que um amigo digital é um fantasma de fótons e elétrons, que não pode substituir um amigo real. Desde que eu entenda que a minha vida não está ali, que o like não produz afeto, e que se eu tiver 10.000 likes na minha foto, eu continuo uma pessoa solitária. Desde que eu entenda que os valores essenciais continuam onde sempre estiveram. Família, amigos e trabalho. Só. Sempre. E a internet pode ser muito boa. Eu não existo mais sem o Waze. Não vou à padaria em São Paulo sem o Waze. O Waze é meu pastor. Eu nada temerei. Ainda que eu ande no Vale das Sombras, ele será minha luz e meu cajado. Eu não sei fazer nada sem o Waze. O Waze é muito bom, desde que eu entenda que isso são ferramentas para eu existir e não objetivos de vida. É preciso restaurar essa questão, porque volta ao Narciso. O Narciso dá de mim uma ideia falsa, e o Narciso tem hoje na internet um ponto fabuloso, porque ele representa a vida que eu gostaria, representa esse fake book com aquilo que eu gostaria que os outros vissem de mim. É este o problema que eu tenho tocado. E um líder narcísico, um funcionário narcísico, ele não serve para trabalhar em grupo. Ele é uma pessoa que só serve para si, porque o narcisismo é um tipo levado a esse extremo de dor. Perfeito, tá aí então, né, um trecho dessa palestra, desse trabalho que a gente traz e que traz, né, além de uma vertente do conhecimento acadêmico, traz ensinamento e filosofia, né? Leandro Carnal traz aí uma proposição interessante, e essas reflexões são importantes, Edinho, para que nós tenhamos um pouco mais de contexto, um pouco mais de conteúdo, mesmo na rede social. Você veja aqui na Bitcoin TV, nós estamos trabalhando aí no ineditismo dessa TV legal, criada aí pelo esforço de várias pessoas, buscando diferenciar o conteúdo. O que está acontecendo justamente é isso: as pessoas não leem, as pessoas são imediatistas no sentido somente do prazer imediato, né, o chamado hedonismo, que foi aí uma das questões filosóficas propostas pelo filósofo Jean-Paul Sartre e sua esposa, né, Simone de Beauvoir. Eram hedonistas, o prazer pelo prazer, sem significado. As redes sociais estão trazendo muitas vezes isso. Se você é rico, você ostenta a sua riqueza, né? E se você é pobre, você cria uma ilusão. Programas de humor também falam sobre isso, né? A pessoa está fechando quadros, né? Muito interessante, né? O Porta dos Fundos, até quadros de outros programas também, desta ilusão, deste sofrimento que nós temos em provar que somos felizes exteriormente e interiormente com grandes vazios. Você veja bem que, por exemplo, neste ponto em que estamos vivendo de pandemia, em Nova York, uma das capitais do mundo capitalista, o índice de suicídios aumentou 35% devido à solidão das pessoas, devido à falta aí, de propósito, de objetivo. Nós temos que ter um esforço para mudar isso nas novas gerações, quando se fala também em educação, Edinho. Com certeza, né? E agora como a gente vai traçando aqui, imaginando e conjecturando, como, Miguel, traçar um novo curso se nós estamos sob bases duvidosas, né? Nós estamos em um período que, evidentemente, ebule-se democraticamente veias pensantes. Eu acho que nós estamos num período
difícil, mas que lá é necessário que se ocorra. Porque nós estamos num período que antes nós nem pensávamos, agora estamos tentando pensar. Mas isso mesmo assim ainda tem que ter muita cautela, né? Porque tá meio perigoso esse terreno, né? Sim. Pais e professores têm que trabalhar juntos na construção de uma nova sociedade. E há, na literatura védica, uma sociedade ideal onde os filósofos são os governadores. Isso, aqui no Brasil, é bem difícil de se chegar nesse momento onde a política é rasa. Nós temos aí políticos semi-analfabetos, que não sabem nem o que estão fazendo nos governos relativos em que estão eleitos, não é? E a maioria deles buscando se locupletar com o quinhão de poder. Então há aí uma inversão social. Aonde um governo de professores e filósofos traga educação, as gerações passadas, né, pessoas que perderam o trem da história porque não foram educadas quando jovens, têm ainda o direito de se reeducar como pais, e aí por diante, no exercício, no incentivo de uma nova educação. À distância ou não, a leitura, a maneira de pensar, a reflexão precisa ser colocada de maneira intensa num país que queira realmente sair, né, da derrota social. A história vai contar isso do nosso tempo. Em 2020, o Brasil era um país onde as pessoas não liam, as pessoas liam, mas não entendiam o que estavam lendo, eram manipuladas por políticos, né, sem escrúpulos. Então nós temos que forçar o pensamento, sim, exercitar, criar o prazer de pensar. Muita gente boa faz isso, muitas pessoas estão interessadas nisso, e é este incentivo que o político sério tem que dar, reforma cultural e educacional, mas nós estamos querendo taxar livros, não é? Então você veja que é uma distorção nesse sentido. O livro que devia ser dado gratuitamente para que as pessoas exercitassem a leitura, Edinho, se você buscar aí rasamente numa pesquisa simples, você vai perceber que as pessoas não leem, né? Infelizmente. O exemplo é muito importante, o exemplo vem de casa, né? A família precisa ter livros e leitura e exemplos e a supervisão dos pais, mas é uma sociedade utópica no momento ideal e temos que trabalhar para que ela exista, senão, caso contrário, o acaso não vai construir um Brasil, né, Edinho? Vamos fazer o seguinte, Miguel, vamos a um breve espaço aqui na programação, já retornamos, tá aí o nosso bloco comercial e nós vamos trazer agora já a Mecânica Tecnicar. Preste atenção no toque desses nossos patrocinadores. Você precisa de conhecimento técnico especializado para o conserto do seu carro? Mecânica Tecnicar, limpeza de bicos, diagnóstico computadorizado, injeção eletrônica, mecânica multimarcas. Precisa de confiança no serviço, diagnóstico preciso, garantia e credibilidade nos serviços? Mecânica Tecnicar. Mesmo em tempos de dificuldades, a Mecânica Tecnicar não deixa você na mão. Garanta segurança, confiança para a sua movimentação. Seu carro é patrimônio importante seu, de sua família, para o seu trabalho. Venha para a Mecânica Tecnicar. Fale com o Claudinho. Siga-nos no Facebook, Mecânica Tecnicar. Estamos na Rua Anita Garibaldi 139, bairro Esplanada. Faça revisões regulares no seu automóvel. Mecânica Tecnicar. Existem 1000 maneiras de você superar este momento de pandemia. Paciência, coragem, fé, confiança, criatividade. Existem 1000 maneiras de passar o tempo na sua quarentena. Muitas delas com sabor de queijo. Supere-se neste momento buscando as melhores receitas. A criatividade é sua. O queijo fazemos questão de apresentar. Casa do Queijo Rio Branco. Os bons sabores se juntam aos bons momentos. Avenida Rio Branco 1173, bairro Rio Branco. Venha nos visitar. Não importa o que aconteça, você tem sua moto, você tem a Maremoto. Quando precisar tomar ar, dar um rolê, relaxar, trabalhar, você tem a sua moto, você tem a Maremoto.
Na Maremoto Center você encontra tudo o que precisa para a sua moto. Revisões, manutenções, equipamentos, acessórios. Maremoto Center, não importa o que aconteça, estamos com você. Estamos na Rua Tronca 2776, bairro Exposição. Acesse nossa página no Face. Maremoto Center, tudo para a sua moto. Perfeito, já estamos de volta, 10 horas e 44 minutos. Hoje nós estamos fazendo essas observações, né? Estamos tentando traçar, observar, entender a forma do pensamento, da contextualização do pensamento que está intrínseco na sociedade brasileira. E nós vimos que a sociedade brasileira é uma sociedade que está experienciando-se entre muitas vertentes do conhecimento. Inclusive, está migrando-se de vertentes religiosas, dogmáticas, buscando outros pontos nesse sentido. Mas, Miguel, eu gostaria de aproveitar, eu sei que na mesma tonalidade do assunto, e trazer um pouco para Caxias do Sul. Até porque Caxias do Sul vai ter amanhã lançamento de eventos significativos de solidariedade, de auxílio, de ajudas para as questões, né, do Hospital Geral. Mas hoje vai ocorrer uma live às 19 horas, que vai ser transmitida pela Bitcom TV, no qual o Mob Caxias criou o evento denominado Agendas Eleições 2020. O que eles vão fazer com essa Agenda Eleições 2020? É o objetivo de eles fazerem uma reunião com todos os 14, e eu vou repetir para vocês, para ficar bem claro, os 14 pré-candidatos à Prefeitura de Caxias do Sul, para passar para eles esse pensamento da Caxias do amanhã. Né? Diz que um grupo de pessoas do MOB, que são voluntariados, mas são pessoas de todos os nichos acadêmicos, pessoas ligadas às mais profundas ciências, a exemplo, saúde, educação, arquitetura, pessoas que pensam e projetam uma Caxias do amanhã vão estar conversando e levando essas propostas ou essas ideias para esse grupo de proponentes da Prefeitura de Caxias do Sul. Falando um pouco sobre esse pensamento, o que nós podemos analisar sobre os desafios na sociedade caxiense, o que nós teremos pela frente aí? Claro que não podemos deixar de mensurar nisso tudo, talhando-se para a esfera política também, Miguel. Claro, com certeza. Quero ressaltar o trabalho do MOB Caxias. O ano passado, eu tive que declinar o convite do Juarez Anenhauer, da ProEquipe Propaganda, para que o auxiliasse, né, na questão da imprensa, e por exclusiva falta de tempo, né, tive que declinar de participar deste movimento que é totalmente voluntário, de pessoas que pensam Caxias para o futuro. Então, o MOB Caxias merece aí toda a consideração, todo o respeito, pessoas que são sérias, que querem trabalhar para uma sociedade melhor. E essa ideia que você traz aí, nesse sentido, mostra muito positivamente o esforço de se dar o poder a quem merece. Numa democracia, quanto mais informação, transparência e debate público, mais estaremos próximos de tornar a gestão efetiva no sentido de expandir o benefício da era moderna para a coletividade. Expandir no sentido de que as conquistas sociais cheguem para todos, não sejam aí presas, né, não fiquem apenas num único núcleo, né, cerceada aí somente pela riqueza. Então o MOB Caxias tem esse esforço. Agora, quando você fala 14 candidatos, né, Dinho, nós temos que dizer que há aí sim uma fragilidade política resultante dos últimos tempos. 14 candidatos a prefeito. Tudo bem, é democracia. Vai chegar o momento que no Brasil você não vai precisar nem de partido político para se candidatar, isso é saudável, porque nós não temos 14 ideologias diferentes, nós não temos 14 direções diferentes, e muitas dessas pessoas poderiam estar unidas na mesma direção. Qual é a experiência desses cidadãos, né? Nós entramos nas mãos aí de aventureiros que buscam, muitos deles se dirão apolíticos, você pode escrever isso quando começar os debates, dizer, não, eu não sou político, tentando se livrar do ranço que a classe política brasileira criou em torno de si mesma, diante da sociedade. Se fosse como nos Estados Unidos, onde o voto é livre, não é obrigatório, nós teríamos uma debandada do voto no Brasil. Aqui, pelo contrário, nós ainda temos, devido aí à baixa capacidade de compreensão
da civilidade do voto, muita gente vendendo o voto por cesta básica, por promessas falsas e assim por diante. 14 candidatos é uma fragilidade muito grande. Não há ideologia para isso, não há plano de governo para isso, não há. Mas tudo bem, há o direito, né, de se tentar democraticamente conquistar o poder. É preciso entender que nessa questão a falta de ética, e acho que a principal questão, se estivesse, né, a possibilidade de participar, proporia a questão ética a esses candidatos. Por exemplo, você viu a notícia de ontem, uma denúncia feita na utilização indevida das redes sociais do tempo do prefeito Daniel Guerra, fazendo campanha política, usando o nome da prefeitura de Caxias do Sul. Isso é crime, na verdade. Eles saíram do governo por uma questão política, não foi uma questão, e isso foi homologado pela Justiça Eleitoral, pela Justiça Comum. Daniel Guerra perdeu o governo, mas não foram passadas as senhas da rede social para a atual prefeitura, e agora, nesse final de semana, se utilizou a senha, utilizou a rede social, quem tem a senha, colocando como se ainda estivesse no governo. Então você veja bem que isso representa total falta de ética. Se isso acontece em Caxias do Sul, você imagina no Brasil, Edinho. Inclusive, hoje de manhã foi muito reverberado essas notícias tem situações que ainda geram muito calor na sociedade caxiense. Hoje pela manhã também nós reverberamos tudo isso. Mas um ato totalmente com efeitos contrários ao propósito de quem fez a postagem, né? E, inclusive pode ter prejudicado e muito juridicamente e agravado ainda mais a situação relacionada à pessoa física, né, de Daniel Guerra. Porque pode não ter partido dele, mas partiu de pessoas que eram agentes do governo no período dele, ou transparece ser, ou a senha se perdeu e ficou vazada na mão aí. Isso com certeza vai dar muito, muito caldo para uma sopa aí que no final pode ser amarga, né? Porque juridicamente isso vai dar uns desdobramentos bastante severos, bastante grandioso, e pode agravar ainda mais a situação envolvendo pessoas ligadas à autoesfera. Quem estava com essa senha? Quem era responsável por essa senha? O ato que cometestes, né, fere a integridade de um órgão público. Nós não estamos falando de Cassina, nós não estamos aqui falando de Afris, nós estamos falando de Caxias do Sul, que é de todos nós, né? Algo que era de todos nós foi utilizado de forma indevida, né? Foi utilizado hoje de forma indevida a municipalização de Caxias do Sul. Isso é temeroso. Então, se alguém se apropria indebitamente de algo que pertence à coletividade, você veja a coragem, né, de quem fez isso. É possível, sim, rastrear o IP que fez a postagem e responsabilizar tanto o prefeito que estava na época do governo, e aí ele precisa prestar contas, apresentar os responsáveis, e deveria ter sido já. É como você sair da prefeitura e não entregar a chave do cofre. Você veja que, não, mas são as redes sociais, mas as redes sociais têm profunda importância. Na rede social pública, se está lá sendo utilizado como nome da prefeitura, é como você sair e continuar usando o diário oficial do município em benefício próprio. Na verdade, é quase como se fosse uma questão parecida com isso, Edinho. Sim. Não, deu para entender, falou com muita propriedade. E mais um detalhe, nessa apropriação indébita, né, utilizou-se recursos que é da sociedade e para benefícios de outrem. Isso é um baita crime. E você pode, inclusive, se foi usado para isso, além de confundir a falsidade ideológica, colocando o município numa questão aí de duplicidade ideológica, iludir as pessoas numa direção contrária. Então você imagine, se isso é feito em nível nacional, é uma fake news, né? Não chega a ser não é uma fake news, mas é uma falsidade ideológica, porque o que foi colocado lá foi uma questão política, foi uma estratégia dizendo que foi, na verdade, um suspiro do prefeito, que foi cassado, mesmo que não tenha sido por corrupção explícita, ele foi cassado politicamente por não conversar com a sociedade. E uma eleição, a corrupção, na democracia, ela não é somente o roubo,
Você está lá como funcionário da sociedade. Daniel Guerra não conversava com a sociedade, não conversava com as lideranças e foi cassado por isso, porque perdeu aí o contato com o poder público, né? Foi uma cassação política, sim, mas legítima. E, portanto, né, é crime e deve ser responsabilizado, sim. Eu não entendo por que essas senhas não foram entregues. Aí entra uma questão, na época, quando assumiu o outro governo. Porque foi o impeachment, não importa. E creio, sim, que agora, na mudança de governo, depois das eleições, isso deve ser lei, deve haver uma continuidade, porque uma rede social, ela tem um nicho de pessoas, é um órgão, é parte do órgão público, ou seja, tem o nome da prefeitura, é administrada por funcionários públicos, pagos com dinheiro público, com responsabilidades civis públicas, e, portanto, né, mostram que, mesmo que mude o prefeito, se a conta bancária da prefeitura... Isso mesmo, não entregasse a chave do município, né, Miguel? Mesma coisa que entregasse e não passasse a chave do município, é a mesma coisa. E um detalhe, Miguel, só desculpa a roubar o raciocínio, mas você falou muito bem. E por que será que essas contas não tinham sido extintas? Sabe que faltou buscar juridicamente para pedir pelo menos a extinção dessas contas, né? Que fosse levado por vias jurídicas já para o entendimento do dono da rede social, no caso os proprietários, as grandiosas, as poderosas empresas que estão, né, são a dona das redes, para que banisse essas contas então, já que não se tinha a senha delas, né? Exatamente, né? Era necessário, mas eu sou a favor de que isso seja propriedade pública, porque você vê, né, porque você dá uma continuidade à expansão. Você não precisa criar uma nova formatação do diário oficial do município cada vez que troca o governo, por exemplo. É um veículo de comunicação, uma rede social. Você veja bem que caso, né, trocássemos aqui a gestão da televisão, que não é o que desejo, né, e mudar totalmente, né, criar outra rede. Nós já temos seguidores, tem pessoas que concordam ou não concordam conosco, tem pessoas, mas estão ali, sabem onde nos encontrar. Então, e já houve aí, hoje em dia a rede social é um patrimônio, né, um patrimônio de acesso à comunicação. Eu sou a favor de que estas páginas criadas em rede social, criadas publicamente dentro de um gabinete público, são propriedades do município, não são propriedade privada. Não é a pasta do prefeito que ele sai, foi cassado, acabou seu mandato, saiu e leva o seu computador junto e a sua rede social junto. É um perfil público. Então aí há um erro administrativo, sim, deveria já ter não se deu a importância para a rede social. Aconteceu isso, é um fato relativamente pequeno, mas é muito grave isso. Sim, é propriedade do município, é desperdício de esforço, né? Porque os jornalistas que estão lá foram pagos, né? E são pagos com dinheiro público, portanto é propriedade pública. Não é um software, um hardware, né? Você tem o computador, você tem o programa, a rede social pública pertence ao município. Portanto, tem que se resolver essa questão, acabar com esses perfis falsos, mas já pensar para a próxima gestão que essas redes que estão criadas agora não se apaguem, né, porque elas não são do perfil pessoal, são da propriedade do município. É o avanço da tecnologia, não é, Edinho? É o avanço da modernidade, mas isso tem que ser discutido, sim, e avançar nesse sentido, meu irmão. Perfeito, Miguel. 10 horas e 58 minutos, sabe, Caxias by Bitcoin, na edição da quarta-feira, hoje dia 19. Nós hoje mergulhamos em diversos assuntos, mas no fechamento, né, pautamos algumas questões relacionadas a Caxias e, claro, estamos agora nos desdobramentos desse entendimento dessa rede social, né? Hoje é uma rede, mas poderíamos entender dentro de um status, como disse o Miguel Brambila, que poderia ser uma conta bancária. Poderia ser teu CPF, poderia ser o RG, para o pessoal poder entender a gravidade e a grandiosidade do que nós estamos envolvidos. Miguel, deixa um espaço para as suas considerações finais, suas análises e, claro, o tchau, né? Já estamos chegando aí ao final de mais uma edição. 150, né? É quase isso, né? Eu arredondei aí, fiquei chocado aí com a tua... eu desconfiei aí agora no início do programa da tua seriedade ao me denunciar da cintura para baixo. E tá gravado, tá gravado. Tô brincando.
Mas ainda só arrematando essa questão, tem um nome para isso, é propriedade intelectual. A propriedade intelectual criada dentro de um gabinete público, ela é da sociedade. É como se você não pode, por exemplo, criar um governo paralelo, né? É quase como se o Daniel Guerra estivesse tentando criar um governo paralelo, né? Não existe isso, é crime. Crime político, crime ideológico, inclusive ele tem os direitos políticos cassados, né? Ele nem pode fazer política, né? Porque ele sofreu impeachment. Se não me engano, também corre nesse sentido. Enfim, Edinho, né? Vai ficar o mito, eu não vou te mostrar aqui como estou vestido, tá bom, Edinho? Para não haver denuncismo. É isso aí, meu caro. Voltamos amanhã, lembre-se, né? Você, meu amigo, minha amiga, a pandemia não acabou, tá? É preciso, sim, melhorar o nosso humor, mas não acabou. O vírus ainda está aí. Estamos próximos, não tem remédio, não tem cura. Nós estamos com quase 80 pessoas, quase, né, chegando a este número terrível, de pessoas que perderam a vida em Caxias do Sul, e muita gente ainda vai morrer, infelizmente, não é? Cuide-se, use aí os protocolos sanitários, volte, né, a dar atenção com rigor, se você parou com isso, né, porque não é porque voltou o futebol, não é porque voltou aí a Fórmula 1, não é porque o Neymar está dando belos passes lá na Europa, nós estamos no Brasil. Né? O Brasil é um país ainda tentando se construir, nós somos ainda pobres, sim. Não adianta você se iludir, comer feijão e arrotar peru. Precisamos tomar cuidado. A pandemia existe e pode pegar qualquer um de nós. Não é medo, não é pânico, é cuidado, tá bom? Não transfira, não cometa crimes, vai passar e nós vamos aprender algo de bom com isso tudo. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã, especialmente, não teremos, né, a apresentação do Sabe Caxias by Betcom devido a uma transmissão externa da Betcom TV, que está presente em vários momentos sociais da nossa cidade, mas nós voltamos na sexta-feira com mais assuntos de seu interesse e a sua companhia. Muito obrigado, Edinho. Um grande abraço a todos. Abraço. Tchau, tchau. Betcom TV. Passa no seu smartphone.